A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu estarei trazendo mais um ensino espiritual. Hoje eu quero falar de duas coisas que impedem o seu crescimento espiritual. E hoje eu também vou falar como você pode aumentar a sua sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus e muito mais. Então, ouça até o final. E uma das coisas que você precisa entender sobre o crescimento espiritual é que as coisas do espírito, elas são organizadas por níveis. E para que você consiga chegar nas dimensões espirituais do crescimento espiritual, antes você precisa passar pelos níveis espirituais. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer quais são os segredos para o seu crescimento espiritual. E hoje eu vou compartilhar dois desses segredos, porque você precisa entender uma coisa: Deus, tudo que Deus nos dá é para nós desenvolver. Por exemplo, as coisas em Deus precisam ser desenvolvidas. Os talentos que Deus te dá, os dons, saiba que não é tarefa de Deus desenvolver os dons. A tarefa de Deus é dar os dons, é doar os dons, e a sua tarefa é descobrir esses dons e desenvolver esses dons. E quando você desenvolve então esses dons, esses talentos que Deus te dá, aí você começa a ter um crescimento espiritual. Mas vamos lá. A primeira coisa que te impede de você crescer espiritualmente é a falta de humildade. Porque quem deseja crescer espiritualmente deve ser humilde. E deve ser humilde também para aprender com os outros. E a humildade vai te ensinar que os seus ouvidos não são apenas para ouvir as suas palavras, mas para ouvir a palavra do Mestre. E uma pessoa humilde, ela entende que ela não nasceu apenas para ser servida, mas que ela nasceu para servir os outros. E a humildade, ela vai despertar o leão que está dentro de você, mas vai te fazer se comportar como uma ovelha diante das pessoas. E quando você aceita a humildade, você aceita o crescimento espiritual. E para que o seu espírito cresça, você precisa saber ser humilde, se comportar como uma pessoa humilde. E a humildade vai te tornar uma pessoa sábia. E aonde as pessoas, por exemplo, e aonde as pessoas esperam ouvir barulho, elas vão receber muitas das vezes de você um silêncio. E onde as pessoas esperam receber uma confusão, elas vão receber a tua paz e você vai dizer que a paz do Senhor esteja com todos. Por quê? Porque a humildade, ela consegue conservar os tesouros no seu espírito. O segredo para o crescimento espiritual é a humildade. E quanto mais humildade você tiver, isso não é questão de condição financeira, isso é questão de espírito, de caráter. Quanto mais humilde você for, mais você vai conseguir crescer diante de Deus. Porque a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E a segunda coisa que impede o seu crescimento espiritual é a preguiça espiritual. Porque a preguiça, ela te impede de orar, de buscar mais a Deus. E quantos são os homens de Deus e as mulheres de Deus que no passado oravam muito e as coisas aconteciam, mas hoje as coisas deixaram de acontecer. Por quê? Por causa da preguiça. A preguiça, ela tem as suas ofertas. E quanto maior for a oferta da preguiça, maior será o contentamento com as coisas desta terra. A preguiça espiritual, ela vem visitar os servos de Deus. E ela visita sempre quem tem dons genuínos da parte de Deus. Ela visita, por quê? Porque ela quer que aquela pessoa viva empurrando as coisas apenas com a sua barriga. A preguiça espiritual vem sobre os servos de Deus para que eles não tomem uma posição e continuem vivendo aquela vida rasa espiritualmente. E é assim, o tempo vai passando, e as pessoas não se desenvolvem espiritualmente, as pessoas não desenvolvem os dons, e as pessoas acabam esfriando espiritualmente. Por quê? Porque a preguiça, ela vem com o intuito de desmotivar você a orar, ela vem com o intuito de desmotivar você a jejuar, a ler a Bíblia e a buscar a Deus de todo o coração. Então, cuidado, cuidado com a preguiça espiritual. Por exemplo, quantas vezes você disse assim: eu vou começar a orar nas madrugadas, mas porém, a preguiça chegou primeiro. E quando dá de madrugada, você não levanta, você fica com preguiça. Aí você diz: não, outro dia eu oro. Quantas vezes você já disse assim: olha, amanhã eu vou começar um jejum, amanhã eu vou começar um propósito de jejum, amanhã eu vou começar a jejuar. Aí quando chega no outro dia,
A preguiça chegou primeiro e você não faz nada daquilo que você falou. E quantas pessoas dizem assim: eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Mas de repente a preguiça chegou, aí você diz: ah, hoje não deu tempo, ah, hoje foi tão corrido, ah, hoje eu tô tão cansado. Ou seja, você não fez nada daquilo que você falou que ia fazer. Por quê? Porque a preguiça espiritual conseguiu te impedir. Por quê? Porque ela sabe que fazendo isso, ela vai conseguir barrar você para que você não venha crescer espiritualmente. Mas para você vencer a preguiça espiritual, para você quebrar as forças da preguiça espiritual na sua vida, tudo aquilo que você disser, você tem que fazer. Se você falar que vai orar nas madrugadas, ore. Se você disser que vai jejuar, jejue. Se você disser que vai fazer algo, faça. Tenha domínio próprio. Eu sei que não é fácil, mas é necessário. Por quê? Porque a preguiça, ela sabe que se você ler a Bíblia, se você meditar na palavra de Deus, você vai crescer e vai crescer muito espiritualmente. Por isso que a preguiça não quer que você ore, a preguiça não quer que você jejue, a preguiça não quer que você leia a palavra de Deus, a preguiça espiritual ela não quer que você cresça espiritualmente. E ela vai fazer de tudo para impedir o seu crescimento espiritual. E normalmente, quando as pessoas estão influenciadas pela preguiça espiritual, elas não têm coragem de pagar o preço na oração, no jejum, para serem usados por Deus. Eles preferem o quê? Ficar falando mal daqueles que pagam preço, daqueles que oram, daqueles que jejuam, daqueles que desenvolveram os dons espirituais. Aí eles ficam falando mal. Eles ficam dizendo: ah, isso é de Deus. Ah, aquilo não é de Deus. Cuidado, para você não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Em vez de você ficar criticando aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe, ficar criticando os homens e as mulheres de Deus que pagam o preço, faz uma coisa, comece a buscar a Deus, comece a pagar o preço, que Deus também vai te usar, que o seu ministério também vai ser avivado. Não deixe que a preguiça espiritual venha te paralisar. Não deixe que a preguiça espiritual te afaste de Deus, porque quando você verdadeiramente começar a orar, jejuar, buscar a Deus, os céus irão se abrir, você começará a ter uma intimidade com Deus e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, no seu ministério. Aí sim, você vai poder dizer como Paulo, como o apóstolo Paulo disse: e as minhas palavras e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Deus seja louvado. Então, vamos lá, recapitulando. Duas coisas que impedem o seu crescimento espiritual. Primeiro, a falta de humildade. Segundo, a preguiça espiritual. Então, irmãos, sejam persistentes e não desista. Porque em Deus não existe a porta da desistência, mas a porta da persistência. Então, não desista diante das lutas, das provações da vida, porque para você ser aprovado, primeiro você será aprovado. Então, irmãos, persista e não desista. Como diz o Salmo 125, que os que confiam no Senhor será como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, permaneça sempre confiando em Deus. E lembrando também o que diz em Hebreus 4:12, que diz assim, que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir o espírito e alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os intentos do coração. E a palavra de Deus, além de trazer à tona o que está dentro de nós, ela também separa o espírito da alma. É assim que funciona. O espírito é o lugar onde Deus fala conosco. Já a alma é o lugar onde ficam as suas emoções, seus pensamentos. Então, quanto mais nós nos envolvemos com a palavra de Deus, mais nós conseguimos separar o que é a gente do que é Deus falando. Compreende isso? Foi por isso que o apóstolo Paulo disse assim: olha, se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Ou seja, quando nós gastamos tempo orando em línguas, fazendo isso de uma prática diária, quanto mais e mais nós oramos em línguas, mais nós
Mas nós exercitamos o nosso espírito e desenvolvemos assim uma sensibilidade espiritual para perceber o que Deus está falando. Então guarde esse segredo espiritual. Quanto mais você orar em línguas, mais a sua sensibilidade espiritual aumentará, para você conseguir ouvir melhor a voz de Deus. Quanto mais você orar em línguas, mais sensibilidade espiritual você terá para ouvir a voz de Deus. Então, guarde esse segredo espiritual. Ore em línguas para você aumentar a sua sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. E saiba, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele vai fazer. Você só não pode desistir. Você só não pode desacreditar. Você precisa apenas se colocar na posição e dizer: Deus, eis-me aqui. Mesmo que seja difícil, diga: Deus, eis-me aqui. Ainda que doa, diga: eis-me aqui. E aí, irmãos, tem coragem? Tem coragem e fé para isso? Tem coragem de dizer para Deus: Deus, eu quero. Eu quero viver o teu propósito na minha vida. Deus, eu te quero. Deus, eu quero te conhecer. Irmãos, eu lembro que no começo, bem no começo, eu fiz essa oração para Deus. E eu dizia para Deus: Deus, eu não quero pregar sobre um Deus que eu não conheço. E eu também não quero falar de um Deus que eu só ouvi falar, mas eu quero ter um relacionamento contigo. Deus, eu quero te conhecer em profundidade. E eu fazia essa oração para Deus. E Deus, irmão, sempre dá água para aquele que tem sede. E aquilo, irmão, saiba que aquilo que você crê que você pode viver com Deus, é isso que você irá viver. Tudo vai da sua fome e da sua sede por Deus. Por quê? Porque tudo é possível àquele que crê. Irmão, saiba de uma coisa, Deus não tem problema com a sua sinceridade. Deus não tem problema nenhum com as suas dificuldades. Seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa sincera diante de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Deus está dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que você tem coragem de dizer nesses dias que nós estamos vivendo: Deus, eis-me aqui. Usa-me conforme a sua vontade, conforme o seu querer. E aí, tem coragem de dizer isso para Deus? Deus, usa-me segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Usa a minha vida para a sua glória. Guarde essa chave, esses segredos espirituais. Não só guarde, mas coloque em prática, porque tem muita gente que ouve muita coisa, mas não pratica nada. E o segredo não está apenas em ouvir segredos espirituais, está em também colocá-los em prática no seu dia a dia, para que então você venha crescer mais e mais espiritualmente. Você vai começar a crescer espiritualmente quando você começar a praticar aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está aprendendo. Aí sim você vai começar a crescer espiritualmente. E então o nome de Deus será glorificado na terra através da sua vida e você será um vaso de valor nas mãos de Deus. Amém? Deus seja louvado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.